Bom dia, boa tarde, bem-vindos ao Sustain Talks, episódio número 5. Hoje eu estou aqui com o Fábio Vernalha, que é amigo e parceiro aqui de aventuras em sustentabilidade nos negócios. Nosso tema de hoje é, além das caixinhas, o papel dos relatórios de sustentabilidade nos negócios. Relatos de sustentabilidade ou relatórios, eles são um tema quente aí por conta de regulamentações, diretivas, seja no Brasil ou na Europa. Então a gente trouxe aí esse tema para hoje e a ideia então é fazer uma conversa, vamos fazer uma sessão aqui de bate-papo, perguntas e respostas com o Fábio, que é nosso especialista nessa parte de relatórios, tem tido aí uma jornada bem interessante nessa linha, tá? E para a gente começar, Fábio, primeiro, bem-vindo, muito obrigada aí pela sua disponibilidade. E eu queria que você começasse falando um pouco, né? Relatórios, tem várias metodologias, tem várias aí referências para relatórios de sustentabilidade, dá um pouquinho do contexto aí de quais são as principais e a diferença entre elas. Bom, oi todo mundo, obrigado Andressa pelo convite, bom estar aqui com vocês batendo papo. Vamos lá, acho que é importante primeiro começar por da onde que nasce, né, o relatório de sustentabilidade. Ela, no fundo, é uma evolução dos relatórios financeiros. Os relatórios financeiros por si só, eles não conseguem de fato mostrar total valor da companhia ou total risco que a companhia corre, e daí que aparece o tema sustentabilidade, o nome ESG, de como que os relatórios financeiros conseguem abarcar algo maior do que só os dados financeiros. Então, no fundo, é uma evolução da própria contabilidade, que é algo que é bastante antigo, né? Desde o Império Romano já existe a contabilidade, que ganhou muita força a partir de 1929 com a grande quebra das empresas, principalmente americanas, e até em 29 que surge a SEC, por exemplo, que é a CVM americana, definindo maiores padrões, tanto para dar mais transparência, como para, de fato, definir processos que sejam comparáveis entre diferentes empresas. E daí, a evolução do termo SG vem muito nessa mesma linha, de vários problemas em relação a ambiental, social e governança, exigindo que padrões sejam estabelecidos para que as empresas passem a reportar e passem a ser analisadas de uma forma mais transparente para os seus stakeholders. Então, é importante entender esse contexto para saber onde estamos hoje. A gente está hoje, provavelmente, onde a contabilidade esteve lá em 1929, tipo, uma crise financeira grande exigindo padrões. Então, os últimos 20 anos, acho que desde que começou a ter mais esse conceito de sustentabilidade e ESG, no mundo financeiro, foi muito por conta dos problemas de empresas que tinham níveis de risco muito superiores que estavam sendo analisados, empresas que tinham problemas em suas cadeias e não estavam sendo precificado esse risco. Então, acho que muito do momento que estamos hoje está em torno disso. E daí tem diversos padrões que talvez sejam três grandes movimentos hoje. Tem um movimento do ISSB, que é até junto com um desses grandes empresas que definem padrões contábeis, que é o FRS. Ela que definiu até dois padrões importantes, que é o S1 e o S2, que a CVM e o próprio Comitê de Estabilidade do Brasil definiu como padrão a ser instituído aqui. Então, o SSB é um deles. O outro é a própria SEC definindo alguns padrões. Essa semana divulgou alguns padrões relacionados a carbono. E o outro é o EFRAG, que é o órgão europeu responsável por padrões financeiros, que definiu o CSRD, que é um desses padrões. Mas esses três grandes movimentos estão muito em linha com o que já vinha acontecendo. Então, eles vêm até abarcando padrões que já existiam, por exemplo, o IFRS com o SSB acabou juntando o que estava no SASB, o que estava até conceitos do GRI, elementos do GRI, elementos do TCFD, que é de carbono. Então, ele foi juntando, e é esse momento que estamos. Assim, ainda não existe um padrão muito bem claro, muito bem definido ou instituído por vários países. Ainda depende de definir melhor esse padrão e as regulamentações, os países abarcarem, considerar esses padrões nos seus normativos, que é o que está acontecendo com a CVM aqui no Brasil, e até a Singapura assumiu também S1 e S2 essa semana. Então, provavelmente, esses padrões vão ser os mais aceitos e mais instituídos dentro dos países. Uhum. E aí, Fábio, esse paralelo com a contabilidade é um que eu faço bastante, né? Que uma coisa é você fazer a gestão financeira do seu negócio.
Então, gestão financeira, definir também a estratégia, você monta a estratégia, desdobra isso em ações, faz aí a gestão de investimentos e tudo isso. E outra coisa é fazer a contabilidade, né? Você fazer bem feito uma contabilidade não significa que você está fazendo uma boa gestão do negócio, mas, por outro lado, se você não fizer bem feito uma contabilidade, não tem estratégia e gestão financeira que dê conta, né? Então, essa contabilidade, essa base é importante para você ter comparabilidade. E essa questão das metodologias, elas vão um pouco nesse sentido também, né? Então, como é que a gente trata aí padrões para comparação, medições, enfim, nesse sentido. Tô certa de fazer essa comparação? Não, é isso mesmo. Acho que como esses padrões exigem transparência e eficácia nos reportes. Acho que esse é o desafio. Daí até recentemente saiu um relatório no Brasil que é o do Reporting Matters. Reporting Matters é uma frente criada pelo WBCSD, que é um conselho de sustentabilidade mundial. Eles têm um braço no Brasil, que é o CBEDS. Então, o CBEDS trouxe para o Brasil essa metodologia, que tenta analisar esses relatórios que estão sendo feitos perante boas práticas, perante alguns padrões que deveriam trazer mais transparência e melhor eficácia. E daí é bem legal olhar os dois relatórios, tanto o global como o do Brasil. O do Brasil foi feito em parceria com o Grupo Report até, que você vê que tem até similaridades do resultado do Brasil com o resultado global, e a gente vê que não está sendo seguido, assim, mesmo que os padrões estão evoluindo, mas também as empresas precisam evoluir no seu reporte e abarcar esses padrões. Hoje em dia tem muita dificuldade ainda de, por exemplo, a grande parte das empresas fala que segue o GRI ou o TCFD, tanto no global como no Brasil. Mas quando você vai ver se eles estão de fato aplicando o GRI ou o TCFD, você já vê que não, por exemplo. Ou, por exemplo, muitas empresas colocam nos seus relatórios os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que 60 e poucos por cento, 61% das empresas no Brasil falam que 63% falam que usam os ODS ou que tenha uma estratégia atrelada aos ODS. Mas daí você vai ver só 10% tem metas atreladas aos ODS. Então, você ainda vê uma discrepância ainda do discurso com a prática. Os relatórios ainda não seguem todos os princípios, todas as boas práticas. Então, as empresas precisam avançar mais na incorporação desses padrões, e esses padrões também precisam avançar, serem mais simples, mais unificados, mais quantificados, que acho que é uma evolução que está tendo cada vez mais. Os indicadores, eles são mais quantitativos hoje em dia. Antigamente era muito um relato sobre como a empresa faz, como que ela gere, mas não tinha metas atreladas. Então, acho que essa é uma evolução. E outra, os relatórios ainda estavam muito com o olhar de contabilidade, de explicar o passado, de apresentar os dados do passado. E essa é uma lógica que está sendo quebrada principalmente com carbono, com mudanças climáticas, de a empresa não só apresentar o seu passado, mas apresentar uma meta e um plano de atingimento dessa meta. Então, o TCFD ele traz muito esse olhar, assim, de me traga o seu plano de transição energética, me traga o seu plano de adaptação climática. Então, vai muito nessa linha de não só o relato passado, defino metas para o futuro e mostro o caminho para atingir essas metas. Então, acho que é acho que essa parte de metas é bem importante, né? Uma coisa é a empresa ter compromissos de longo prazo. Então, o que eu vou ter em 2050, mas quais são os passos que eu vou fazer para chegar lá, né? Quais são as metas, meus desafios e no que tem mais valor e mais impacto para o meu negócio, né? Até essa parte de relatos e metodologia tem um monte de sigla aí, é uma sopa de letrinhas, né? A gente viu, o Fábio comentou aí vários nomes, e aí eu vou sair um pouco dessa sopa de letrinhas aqui para ir ver as empresas que fazem o relatório, né? O que elas buscam ao fazer um relatório? Ou o que uma empresa que está pensando, será que eu devo ou não fazer o meu relatório, né? Quais são as principais razões ou os benefícios de fazer um relatório? Um primeiro passo é normativo, assim, é seguir regulamentações. Então, para você estar em alguns mercados ou comercializar com alguns parceiros, é exigido que você apresente os seus dados. Então, por exemplo, eu vou buscar um investimento do BNDES, vou buscar um investimento estrangeiro, provavelmente vai ser exigido que você apresente alguns dados financeiros e esses dados não financeiros. Então, o primeiro é esse, vamos dizer, regulamentação. Outro os próprios consumidores exigindo maior transparência das empresas. Então,
cada vez mais tem um nível de consciência maior do consumidor, tanto o consumidor pessoa física como o consumidor pessoa jurídica, de, eu quero exportar para a Europa, por exemplo, vou ser exigido que eu siga alguns padrões, algumas regras, e apresente alguns dados para, sei lá, o comprador europeu não correr riscos na sua cadeia. Então, acho que é muito ou pela regulamentação ou por exigência dos demais stakeholders, principalmente consumidores, clientes finais. Então, acho que e daí tem benefícios também, acho que tem benefícios de você conseguir, às vezes, um investimento mais barato, com taxas melhores, você atingir fundos de investimento que, sem ter uma boa transparência ou algum selo, você não conseguiria. Então, tem benefícios, ou empresas que, de fato, incorporam o tema sustentabilidade como parte da estratégia, como parte da sua gestão, e isso provavelmente vai trazer resultados de longo prazo, de maior perenidade do negócio, maior retorno para o acionista. Então, tem já diversas análises vendo justamente isso, de empresas que fazem uma boa gestão ESG ou incorporem a sustentabilidade na sua estratégia, têm retornos melhores e têm uma longevidade maior. Porque é isso, você está, de fato, fazendo uma gestão mais ampla do que só olhando dados financeiros. Então, acho que tem um ponto, esse das exigências, né? E às vezes a gente vê empresas médias ou mesmo startups, eu não estou ainda nesse nível de exigência, de fato, não está. Mas, por outro lado, a gente tem aí os fundos de investimento vão passar a ser exigidos também do reporte, né? De sustentabilidade. E quando o fundo é exigido, ele também exige ou passa a recomendar fortemente das investidas, ou o que a gente tem visto, eu tenho conversado bastante com investidores, né, fundos, e a gente vê aí essa questão surgindo cada vez mais forte, né, e aí o relatório, ele acaba sendo uma forma também da empresa, sejam empresas médias que querem e que estão atrás de investimentos, ou startups scale-ups que estão aí crescendo, pode ser uma forma de facilitar o acesso à adesão a investidores para viabilizar o crescimento do negócio. Né? A gente mesmo está apoiando uma scale-up nesse sentido. Não seria tanto obrigatório, mas tem uma exigência por parte do investidor ou um privilégio por parte do investidor. Né? A gente vê também, tem vários dados nos Estados Unidos de que empresas que têm essas práticas, elas têm um valuation melhor. Então, isso faz diferença no bolso no final, né? E aí, nesse ponto, o que as empresas precisam prestar atenção? Se eu sou uma empresa, quero fazer, ou eu já fiz o meu relatório, né, quero evoluir, quais são os principais pontos de atenção para os negócios? Até, primeiro, sobre startups, que como uma startup, ela, em geral, busca um investimento, logo de cara, né, um seed ou uma série A, elas têm, às vezes, uma exigência de governança muito maior do que uma empresa familiar média. Assim. Então, existem empresas familiares médias que faturam bem mais que startups, mas que não têm uma exigência, não precisam seguir, sei lá, os padrões da IBGC, seguir níveis de governança super alto, que uma startup precisa. E daí, muitos dos fundos estão exigindo, sim, das suas startups um nível de governança maior, que inclui o relatório, inclui o reporte de dados não financeiros. Então, acho que é importante ver que várias startups estão se mexendo e é super positivo, está até puxando outras empresas, essas empresas médias familiares, por exemplo, também estão se profissionalizando bastante na sua governança e incluindo o reporte de sustentabilidade, o relatório integrado, o relatório de sustentabilidade, cada uma chama de um jeito. E daí acho que o passo primeiro, se convencer que é um passo importante, às vezes se convence por um terceiro, né, um investidor exigindo, mas tem que ser um tema que tem que ser discutido na alta direção, porque, de fato, vai exigir um esforço da companhia de ir atrás de ter o relatório de sustentabilidade ou ter os dados não financeiros. Depois, ainda muitas empresas no Brasil vão atrás de consultorias que apoiam esse processo, e daí seguindo, às vezes, um GRI, um SASB, tem esses padrões já meio que pré-definidos. Então, em geral, se segue um padrão, e daí pode ser, de fato, em conformidade com o padrão, ou você só faz em base com esse padrão no primeiro momento. E daí, de fato, é levantar os dados, ter um processo de investigar a empresa, de fazer entrevistas, de definir seus temas materiais, e a partir disso começar o relato que muitas vezes inclui até uma terceira parte, né, uma auditoria
externa analisando se o que está sendo relatado de fato existe, de fato foi cumprido. Então, é um processo longo, mas para uma empresa menor que nunca fez, acho que começar já é um bom esforço até para você entender o seu nível de maturidade, quão fácil, quão difícil é conseguir os indicadores, quão fácil, difícil é definir os temas materiais. Então, acho que começar é um passo importante, mesmo que você não faça o relatório, você não publique o relatório no final das contas, só para você entender o seu nível de governança, o nível de gestão. Então, acho que é um processo que tem bastante valor para a companhia, para ela refletir também sobre como ela está sendo feita a gestão, como está sendo tomadas as decisões, para onde que a empresa está indo, quais riscos ela está incorrendo, que talvez ela nem tenha noção. Então, é um processo de gestão, não tem que ser encarado como um produto fim, né? O relatório não é um fim, é um meio de você, de fato, melhorar a sua gestão, melhor tomada de decisão, melhorar o seu acesso a capital. Então, é um meio de algo maior. Agora eu vou ir para o outro lado, né? O meu lado engenheira, ele gosta de padrões, de gestão, de indicadores, de tudo isso. Agora, o meu lado de inovadora, o lado que gosta de trabalhar com novos modelos de negócio, novas formas de fazer, então de chacoalhar o status quo, esse meu lado, ele tem uma dificuldade em lidar com as caixinhas que vêm junto com esses padrões. Então, queira ou não, essas metodologias todas, elas têm uma parte muito válida de trazer padrões de comparações para isso, né? Como a gente falou da contabilidade. Mas, ao mesmo tempo que eu trago isso, eu padronizo, eu trago comparabilidade, eu também reduzo aí. Eu não consigo pegar, por melhor que eu tenha aí uma metodologia, que eu tenha indicadores padrão, eu não consigo pegar todas as nuances intangíveis dos negócios, principalmente quando eu estou falando de negócios sustentáveis, de quebrar paradigma, né, de criar novos paradigmas de negócio, criar novos padrões, novas réguas aí de impacto, de envolvimento. Então, eu tenho esse lado que é bastante crítico aí, o quanto essas metodologias acabam reduzindo o que é a sustentabilidade a um conjunto de indicadores e que às vezes você deixa de fora coisas importantes. Você pode estar excelente em indicadores de padrão e estar péssimo em práticas na cadeia, práticas de mercado, enfim, lógico, é mais difícil disso. O estar péssimo é difícil de acontecer. Então a gente estava falando das caixinhas. Na hora que a gente vai falar da parte mais emocionante, a gente perde a conexão. Desculpa as pessoas que estão assistindo, tivemos uma queda de energia aqui que caiu tudo. E então vamos voltar aqui à pergunta. Então, essa parte de relatório e metodologia, né? Elas trazem padrão, trazem aí comparabilidade, mas o meu lado criativo e inovador, ele sempre resiste e vê isso como encaixar em caixinhas, reduzir o que é mais complexo, o que é mais diverso, principalmente quando a gente fala em modelos de negócio, em gerar impactos de forma diferente, né? E aí isso acaba ficando de fora. A gente pode ter empresas ou organizações que estão excelentes em um padrão de indicadores, mas a gente não consegue dar visibilidade para outras que têm atuações de forma diferente. Como é que você vê essa questão? Vamos lá, acho que tem bastante coisa. Primeiro como que as empresas têm utilizado o processo de relato, né? Muitas acabam misturando um processo de comunicação ou promoção dentro de um processo de relato. E que já existia no mercado financeiro, de empresas na hora de fazer o seu call de acionistas, forçar sobre temas que a empresa está indo bem e não apresentar em tanto detalhe temas financeiros que não estão indo tão bem. Então, acho que é parte do processo, mas o desafio é como que a empresa consegue, de fato, ser transparente. Acho que esse é o principal elemento, de usar o processo de relato, seja financeiro ou não financeiro, como um processo transparente, que não é tão simples, tá? O outro é empresas tentando se autopromover, usando esse processo para se autopromover, e daí que cai o greenwashing, e daí por isso que muito desses padrões vem para inibir a prática de greenwashing de alguma forma. E daí um dos caminhos é ter padrões setoriais, porque é difícil ter um padrão que abarque todas as empresas, porque elas são muito diferentes, têm modelos de negócio bastante complexos, diferentes, e daí o que está surgindo, e o GRI é dessas frentes que tem ido para esse caminho, é ter padrões setoriais que exigem que as empresas dentro daquele setor tenham um mínimo de escopo de reporte e permita essa comparabilidade entre empresas do mesmo setor,
mas sempre abrindo espaço para que as empresas definam temas materiais e relatem coisas além desse básico, tá? Então, de fato, parte do processo de relato é um check the box, de fato, você ir ticando alguns indicadores, e precisa ser assim para ser comparável, para ser transparente, para ser, de fato, um processo como deve ser, mas sempre tem um espaço da empresa ou trazer elementos de comunicação, por exemplo, ficou muito famoso lá o caso da Apple, de ter feito um vídeo para apresentar os relatórios de sustentabilidade. Acho que é super válido, até para ter um alcance maior do que um relatório bruto, um PDF que fica lá no site do investidor, é super válido, mas não pode deixar de abrir mão de ter esse processo de relatório, uma parte de fato, umas tabelas de dados para você apresentar e ser comparável com os demais. Então, acho que é importante separar os elementos. E provavelmente, o que tem acontecido, até olhando para o futuro, cada vez mais os relatos sendo quantitativos, tem um apoio de tecnologia para isso. E acho que esse é um passo legal também, de as empresas começarem a se basear com tecnologia para tanto fazer a gestão dos indicadores e facilitar o processo de relato, como também até se comparar de forma mais simples. Então, sei lá, um fundo de investimento que analisar a sua carteira, ela consegue mais rapidamente analisar o score de sustentabilidade, o score ESG das suas investidas. Então, o software ajuda bastante nisso. Então, acho que é um pouco, tentando explicar aqui um pouquinho o processo. E aí, a hora que a gente vai ver, tem também o outro lado, né? Quais são as evoluções que a gente precisa ter para que a gente evite aí o greenwashing? A gente vê um pouco aí dos relatórios, eles são relatos de resultado, até que ponto eles são relatos de resultado, até que ponto eles são uma ferramenta de marketing, e o que a gente precisa ter por parte, principalmente das empresas, para garantir que isso seja condizente com a verdade e não cair no greenwashing, né? Acho que tem uma parte que é maturidade dos gestores, de fato, ver que o processo de ser transparente no longo prazo, ele traz mais valor para a companhia, do que você tentar ficar escondendo alguma informação ou tentar ajustar alguma informação. Acho que um passo é esse de ter mais maturidade, e daí no Brasil ainda tem bastante dificuldade, né, porque a gente não está tão acostumado a jogar claras, né, acho que talvez um holandês, um americano, ele tem uma cultura mais transparente, mais direta de apresentar as informações. O brasileiro tende a florear bastante, então a parte até cultural nossa, que tem que, acho que, avançar. O outro é as regulamentações, que tem que vir para, de fato, definir o que é o mínimo, e daí a empresa tem que relatar esse mínimo, e se não tiver, tem que apresentar o plano para atender essa regulamentação. Então, tem uma parte mais que no Brasil ainda também está um passo bastante atrás, principalmente no mercado europeu, que tem uma regulamentação mais firme em relação a ESG. E outro, acho que as próprias normas, os padrões, os frameworks, serem mais simples, serem mais entendíveis, também abrirem mão dos seus selos, dos seus nomes, porque fica bastante confuso. E está acontecendo um pouquinho isso com o FRS, está angariando uma série de empresas ou padrões num padrão único. Isso acho que é importante para facilitar também as empresas a relatarem ou a seguirem um padrão mais amplo e mais simples. Então, acho que tem muitos movimentos aí para os próximos anos para ganhar mais maturidade, entendendo que também é um mercado muito recente, então é algo que tem 20, 30 anos. Se pegar a contabilidade como um todo, tem mais de 100 anos, num padrão mais, uma regulamentação um pouco maior. Então, é parte do processo de aprendizado de ter essa evolução paulatina, e até, acho que até um pouco, esses casos de greenwashing ou casos de escândalo, eles ajudam os normativos, as regulamentações a analisar. E aconteceu isso com contabilidade. Então, quando você tem os escândalos contábeis, Enron, ou os casos europeus, ou recentemente, sei lá, o caso da Americanas aqui no Brasil, esses casos, eles ajudam a gente a analisar o que nos padrões ou nas formas de relato não estão conseguindo pegar esses casos. O que está acontecendo? Precisa avançar no padrão, precisa ter maior transparência, exigir maior transparência da empresa. Acho que é um processo de evolução. Então, ainda estamos começando a entender como que a gente faz um relato financeiro e não financeiro de forma, de fato, profunda, robusta e transparente. Uhum.
E aí, pegando isso, né, que é um ponto recente ainda, a gente vê essa parte de relato sendo recente, quais são os principais erros que a gente vê hoje por conta das empresas e os desafios aí nesse sentido? Acho que tem uma questão de dados ainda, as empresas têm muita dificuldade de acessar dados que deveriam ser simples, né? Às vezes a gente fala, ó, número de colaboradores, por exemplo, parece um negócio super simples, né? Número de colaboradores. Mas as empresas têm muita dificuldade, isso que ainda é um dado que tem que estar sendo relatado para o governo, acho que já é um tema que deveria ter uma monitoragem maior. Se você pega temas, por exemplo, o número de espécies ameaçadas de extinção impactadas pela sua operação, daí as empresas estão mais perdidas ainda, né? Então, se já tem um problema com o número de funcionários, imagina com esse tema de espécies ameaçadas. Então, acho que tem uma questão de gestão mesmo, e a tecnologia acho que vem para ajudar esse processo, para agilizar, acelerar esse processo de maior maturidade de gestão. Acho que tem uma outra dificuldade ainda de seguir os padrões que estão definidos, então interpretar eles, e acho que até as próprias consultorias que apoiam ainda têm bastante dificuldade, por exemplo, sei lá, você vê temas que, sei lá, o GRI não usa mais o conceito de matriz de materialidade. Você vê muitas empresas colocando lá o relatório como GRI e colocando o nome matriz de materialidade, que é algo que a própria norma não fala. Então, tem uma questão de interpretar a norma e você conseguir segui-la e acompanhar a evolução dela, né? Porque essas normas também estão evoluindo. Então, por exemplo, sei lá, saiu o setorial de mineração do GRI. Você vê muitas empresas de mineração não relatando dentro do padrão setorial, e deveria ser obrigatório eles relatarem dentro do padrão setorial, porque existe uma setorial definida. Então, acho que é um processo de amadurecimento, acho que é normal, acho que é importante as empresas se jogarem no processo, sabe? Entender que também elas vão aprender, vão errar, vão acertar, e com o tempo elas vão melhorando o seu processo de relato. Vai ter alguns asteriscos lá no próximo ano de alguns erros, algumas informações que estavam erradas, e acho que é isso, assim, é ok estar assim, como um processo de evolução. Você trouxe esse ponto aí da evolução, né, do aprendizado. E eu gosto de falar que sustentabilidade ela é uma jornada, né? Não existe de zero assim, não existe nota 10. Eu acho, eu tenho particularmente muita dificuldade de ver como é que alguém leva nota 10 em sustentabilidade hoje, porque é uma coisa sempre para a gente evoluir, né? E um relato ele vai nesse sentido e você trouxe isso desse aprendizado. E aí eu vou fazer um gancho já com o tema da próxima e para fazer a última pergunta que a gente passou um pouquinho do tempo que a gente teve a questão aí, o problema técnico de falta de energia. Na próxima semana, na terça-feira, é o dia da escola. E a gente vai fazer um Sustentalks com o tema de educação. E aí eu queria a última pergunta aqui para a gente fechar, Fábio. Como é que você vê esse tema desse aprendizado, dessa educação? O que as empresas têm que buscar aprender para melhorar, para facilitar o seu processo aí tanto de fazer o relatório, mas eu acho que mais importante do que fazer, um pouco a gente trouxe, é de como é que eu integro esses aprendizados na minha gestão. Então, me fala um pouquinho aí dessa parte de educação, de aprendizado que as empresas precisam ter. Até voltando para o Reporting Matters, lá aquele estudo, eles analisaram no Brasil 77 relatórios, e a média da análise feita foi 7,7. Bom, passaram de ano, né? Passou de ano, mas não está no 10. Mas você vê até eles trazem lá 10 cases de, sei lá, relatório da Natura, relatório da Ambev, eles trazem alguns cases que podem ser exemplos ou benchmarks para as demais empresas seguirem. Mas mesmo esses benchmarks, você vê que tem problemas. E daí acho que os problemas principais estão relacionados principalmente a completude. Tem dois princípios que são importantes. Completude, de fato, o relatório ele consegue levantar os temas materiais, apresentar os dados desses temas materiais. Então, ainda tem dificuldade disso, as empresas não relatam por completo os seus temas materiais. E o outro é o equilíbrio, que eu acho que no Brasil tem bastante dificuldade de seguir esse princípio, que é, ok, me fala o que você está fazendo bem, mas também me fale o que você está fazendo mal e que você precisa melhorar. E mostra como que você vai evoluir nesse tema. Então, as empresas acabam se pegando muito no que está bom, e às vezes coisas que nem estão totalmente atreladas ao business dela, não está relacionado ao negócio. Então, eu falo lá que eu tenho diversidade, mas, putz, diversidade, de fato, é um tema material para você, ele traz diferenciação para você, traz, de fato, uma vantagem competitiva, ou é crítico para a sua cadeia. Então, acho que é importante, primeiro, entender esses dois princípios, assim, completude e equilíbrio. E o outro é as empresas avançarem mais nesse passo de definir metas e compromissos,
e criar dentro do seu relatório o discurso de como que ela vai atingir essas metas. Então, não só falar do passado, mas falar cada vez mais do futuro. E daí, acho que por trás está um pouco o que eu falei, de ter maior maturidade da gestão, de os líderes entenderem a relevância e a importância de começar esse processo de relato de sustentabilidade. Então, acho que tem conceitos a serem aprofundados na empresa. Acho que as consultorias ajudam, acho que tem bastante processo de educação, está surgindo um monte de MBAs de sustentabilidade que ajudam a criar essa conscientização, esse conhecimento, mas é um processo de evolução mesmo, demora. E daí está falando de gestão, acho que é isso, também entender que o relatório não é o fim, e no fundo o mais importante é o entre relatórios, né? Porque as pessoas às vezes gastam muita energia para construir o relatório e depois que lançou o relatório esquece, só vai pensar de novo. Bom, então para finalizar, você finaliza aí para gente, Fábio, essa fala final. Tivemos vários problemas técnicos hoje, mas vamos lá. Não, faz parte do processo. Acho que, talvez, falando um pouco mais de futuro, acho que como essa tecnologia vem ajudar, assim, tanto a ter mais acesso a dados, a melhor gerir esses dados, e até facilitar esse processo de relato. Acho que cada vez mais vai ficar mais complexo, porque vai ser exigido mais das empresas, mas acho que a tecnologia vem muito em torno de ajudar. Então, já falei do tema de espécies ameaçadas, tem empresas que têm IoT, que monitora as suas áreas de operação e consegue identificar espécies ameaçadas de extinção e gerar um indicador lá, que é o percentual de espécies ameaçadas de extinção na sua operação e como que está essa densidade. Então, acho que é um exemplo de como um tema que é super complexo pode ser quantificado e gerido com o uso de tecnologia. E isso está vindo para todos os temas, o E, o S e o G tem tecnologia apoiando de alguma forma, seja a captura de dado, ou a melhor gestão, ou até no próprio processo de relato. E é provavelmente para onde vai nesses próximos anos. Não, maravilha, Fábio. Obrigada aí pela sua participação. Acho que agora no final a gente trouxe esses pontos importantes, né? O relato ele é importante, ele traz aí padrões e comparações, mas é fundamental a gente trazer para a prática. Então, como é que a empresa traz essas questões na gestão? Como é que a gente vai vendo esse ponto como uma evolução de estratégia e das nossas práticas, né? E aí, para o próximo capítulo, então, a gente vai falar de educação e sustentabilidade. Deixa aí suas dúvidas, seus comentários, manda em inbox, manda no privado, que semana que vem, então, a gente vai ter esse tema. Deixa uma curtida, segue o canal e acompanhe aí com a gente. Fábio, muito obrigada. Claro. Ótima semana. Foi uma ótima conversa. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau.